Ok, apóstolo. Nesse caso aí, nós entendemos que o Deus dos católicos, ele é poderoso aonde ele é acreditado, né? E ele é acreditado só entre os católicos. Por isso ele não pode fazer nada entre os evangélicos. O Deus dos evangélicos é poderoso aonde ele é acreditado. Então, é só entre o movimento evangélico. E assim é com todas essas religiões, né? Porque eles são acreditados e eles são poderosos só entre os seus movimentos, né? Os muçulmanos. O Deus muçulmano é forte entre os muçulmanos. Mas se se tiver uma mesquita muçulmana aqui no Brasil, ele só é poderoso dentro da sua mesquita. Ele não pode fazer mais nada fora da sua mesquita. Nós entendemos, apóstolo, que o irmão explicou aí. Então, apóstolo Deltamar, nós vemos que esse pessoal, as igrejas e todos o movimento dentro dessas igrejas, há unções, há milagres ali, né? As pessoas estão ali porque as coisas acontecem lá, tem milagres e tudo isso. Então, eu queria que o irmão explicasse aqui a diferença, né, de um ungido de Deus e um falso ungido, né? Porque os ungidos, falsos ungidos, eles fazem milagres. E as pessoas estão ali nessas igrejas acreditando que é o verdadeiro ungido que está ali. É nesse sentido que eu gostaria que o irmão explicasse. Sim, irmão Maurizan, em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus disse que surgiriam na terra falsos profetas e falsos cristos. Não é que seria uma coisa nova na terra. Isso sempre aconteceu. Tanto que antes do próprio Jesus, o Messias, vir à terra, o Gamaliel, no livro de Atos, disse que já havia vindo dois, um chamado Judas e o outro chamado, penso que Teudas, o Galileu, e eles haviam se passados pelo Messias. E Jesus disse que todos aqueles que tinham vindo antes dele eram simplesmente ladrões e salteadores, tratando-se daqueles que se passavam pelo Messias, né, pelo Redentor da humanidade, e tratando-se das profecias que era concernente a Jesus. Então você vê que Jesus prometeu que enviaria verdadeiros profetas, Mateus capítulo 23, Lucas capítulo 11, versículo 49. Mas também ele disse que viria falsos profetas. E esses falsos profetas são homens que têm chamado com missão e mensagem. Eles são profetas na forma como Joseph Smith. Eles são profetas na forma como Henri Cristo. Eles são profetas na forma como aquele senhor penso que de Porto Rico, né? O William Souto Santiago, que já faleceu. Eles são profetas na forma como o Joseph Smith, o Charles Russo, ou como mesmo o Maomé. Tem chamado, tem comissão, tem uma mensagem, mas não foi Deus ele mesmo quem os estabeleceu para serem profetas. As suas mensagens os denuncia como falsos profetas. No entanto, deve haver um verdadeiro profeta. Quando o irmão fala de Cristos, nós sabemos que essa palavra Cristo ela é derivada do grego, que no nosso português é o mesmo que ungido. Então, dizer Jesus ou Cristo seria o mesmo que dizer Jesus é ungido, ou Jesus Hamashia. Hamashia, penso que é no hebraico, que isso transliterado dá Messias, não é? Agora, existe o Cristo no sentido maior, que são aquele homem que tem sobre ele uma poderosa unção diabólica e é capaz de fundar uma organização religiosa, uma igreja, ou até mesmo uma religião. Existe os pequenos cristos, que são pessoas que têm unção menores. Por outro lado, existe o verdadeiro Cristo de Deus, que é o seu profeta. Existe também os pequenos cristos, que são, por assim dizer, os cristãos, pessoas que têm a mesma unção, o mesmo espírito que o profeta mensageiro. Então, todos esses milagres que acontecem nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas é pelo poder do diabo Satanás. Vou repetir. Tudo o que acontece nessas igrejas, as libertações, as curas, os milagres, os prodígios, as profecias, as visões, os sonhos, tudo o que acontece lá, sem exceção, é o diabo de uma ponta a outra. Para que isso, irmão Maurizan? É o mesmo objetivo que Satanás tinha lá no tempo do Egito, que seduziu todo o Egito na sua sedução dos muitos deuses do Egito. E esses milagres servem para endurecer o coração dos seus reis e dos seus faraós, para não deixar os filhos de Deus sair das suas escravidão de igreja. Não foi o que aconteceu lá no tempo de Moisés?
tudo aquilo que acontecia, o que Janes e Jambres fazia, endurecia o coração do faraó para que faraó não deixasse o povo de Israel sair da terra do Egito. Tudo que o Edir Macedo faz, tudo que o Valdemiro faz, que o Malafaia faz, que o R.R. Soares, que o Joaquim Gonçalves fazia, todos esses milagres é simplesmente para seduzir a humanidade, endurecer o coração desses faraós. Os faraós, irmão Morizan, são os presidentes de igreja. Os reis são os pastores, os líderes religiosos. Sim, para endurecer o coração dos seus reis, dos seus faraós, para impedir que os filhos de Deus saiam de suas escravidões de igreja, escravidões de religiões sobre a terra. Irmão Morizan. Ok, apóstolo. Apóstolo, nós estamos chegando no fim da live, aqui do tempo que nós estabelecemos, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta ao irmão, como o irmão falou em seduzir, então eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão nesse sentido, né? Se Satanás vai seduzir a humanidade, ele vai seduzir com mentiras ou ele vai falar verdades? Sim, Satanás, para seduzir, ele não pode vir como Satanás, porque as pessoas têm nome até do nome, irmão Morizan. Você vê que quando nós estamos na pregação pública, que nós começamos a pregar e dizer, essas igrejas são do diabo Satanás, esses líderes religiosos são servos do diabo Satanás, esses espíritos santos dessas igrejas é o diabo Satanás, e essas bíblias são canários de bruxaria. O povo fica com medo só de você dizer o nome Satanás. Se o diabo aparecer para alguém, dizer, eu sou Satanás, ele vai seduzir quem? Não vai ter uma única alma na terra que vai querer ser seduzido. Se o diabo chegar para dizer, eu sou Lúcifer, eu sou Satanás, eu sou o diabo, ninguém vai acreditar, ninguém vai querer ser seduzido, irmão Maurício. Ora, é dito que Satanás, ele queria se exaltar como Deus, sentar no trono como Deus, se passando como Deus e recebendo adoração como Deus. Agora, como que ele consegue isso? Não é se passando por Satanás, mas ele consegue adoração e seduzir a humanidade se passando por Jesus Cristo. Qual é o nome do Deus dos católicos? É Jesus Cristo. Qual é o nome do Deus dos protestantes? É Jesus Cristo. Qual é o nome dos Deus dos evangélicos? É Jesus Cristo. Qual é o Deus, o nome do Deus dos branamistas? É Jesus Cristo. Sim. Qual é o nome do Deus que opera lá no Espiritismo? É Jesus Cristo. Veja que o diabo se passa por Jesus Cristo em qualquer lugar. Por quê? Se ele disser que é Jesus Cristo curando, Jesus Cristo operando, Jesus Cristo fazendo milagre, Jesus Cristo libertando, Jesus Cristo profetizando, as pessoas vão acreditar. Agora, ele deve vir com uma aparência de Jesus Cristo. Sim, e aí você vê o servo de Satanás na terra com a Bíblia na mão. A Bíblia, a palavra de Deus. Eu tenho aqui uma Bíblia, versão de John Nelson Darby. Então, Satanás pega uma Bíblia e coloca nas mãos de um homem. E aí faz este homem pregar esta Bíblia. E logo, dentro de alguns anos, este homem já tem uma igreja. Depois, algumas igrejas. Depois chega ao ponto de ser como Fenelon Sobrinho, ter 115 congregações numa mesma cidade e ainda ser presidente das Assembleias dos Deuses. Sim, o que ele fez, irmão Morizan? Deu a Bíblia para Fenelon. Fenelon com a Bíblia. O Posidônio em Redenção do Pará, Joás Posidônio, o Posidônio, com a Bíblia na mão. Ora, a palavra de Deus, a verdade. Mas a verdade que vem de demônios, isto é uma mentira. As verdades que Satanás dizia para Eva, aquilo era uma mentira. As verdades que Satanás dizia para Jesus em Mateus capítulo 4, aquilo era uma mentira. E todas as verdades que esses líderes religiosos pregam nas suas igrejas, mesmo que sejam verdades bíblicas, aos olhos de Deus são mentiras que levam ao inferno. Vou explicar isso melhor, irmão Morizan. Quando Jesus estava na terra no ano 33, Jesus era um profeta como Moisés. Jesus tinha um chamado, uma comissão e uma mensagem como Moisés. Sim, e Jesus estava a pregar, mas os fariseus e saduceus, helenistas, herodianos e essenos que viessem com os ouros dos profetas nas mãos, com os 5 livros de Moisés e dissessem, ó Jesus, nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos a verdade em nossas sinagogas, pregamos a lei de Moisés. Ora, estas eram verdades, eles pregavam verdade, mas essas verdades que eles pregavam nas suas igrejas, aos olhos de Deus era mentira, porque Jesus era quem tinha a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não nós somos.
eu, Moisés, mais Elias, mais Samuel. Jesus não disse isso. Jesus não disse, nós somos, nós os profetas somos. Mas Jesus diz, eu sou. Tudo que estava fora do que Jesus pregava, mesmo que fosse verdades bíblicas, aquilo aos olhos de Deus era mentira e levaria as pessoas para o inferno. E eu pergunto, qual foi o fim de todos aqueles que ficaram com a Bíblia e rejeitaram Jesus? Foi o céu ou foi o inferno? Qual foi o fim de todos aqueles que ficaram com a Bíblia e rejeitaram Paulo? Foi o céu ou foi o inferno? Qual foi o fim daqueles que ficaram com a Bíblia e rejeitaram William Branham? Foi o céu ou foi o inferno? Você sabe que foi o inferno, porque não se pode ter Jesus Cristo sem primeiro receber o enviado de Jesus Cristo. Sim, é um mandamento, é uma regra. João 13:20, aquele que recebe quem eu envio a mim me recebe. Quem Jesus Cristo envia? Jesus Cristo envia os profetas mensageiros. Então, as igrejas pregam verdades, a Bíblia. Os católicos pregam verdades, os protestantes pregam verdade. Sim, os evangélicos, os branamistas, os maçons, os budistas, os espíritas, eles pregam verdades, mas verdades que os levarão para o inferno, assim como as verdades dos fariseus e saduceus do tempo de Jesus levaram eles também para o inferno. Porque não é uma questão de pregar verdade, irmão Maurício. Não é. O Satanás, em Mateus 4, pregava verdades para Jesus. Está escrito. Ele usava a Bíblia. Está escrito. Sim, está escrito. Mas, desde que não vem desse Jesus chamado, esse profeta chamado Jesus de Nazaré, é uma mentira. As verdades que procedem da boca de um demônio são mentiras. E quem são esses demônios hoje, irmão Maurício? Quem é o diabo hoje na Terra? As pessoas estão procurando o diabo longe. As pessoas dizem, o diabo está lá na maçonaria. O diabo está lá no espiritismo. O diabo está lá na Rosa Cruz. O diabo está lá no vodu. O diabo está lá no candomblé. O diabo está lá no terreiro do Pai de Santo. Eles procuram o diabo longe, sendo que o diabo são os pastores de sua igreja. O diabo são os padres católicos. O diabo são os pastores protestantes. O diabo são os pastores evangélicos. Eles são os diabos hoje sobre a terra que enganam as pessoas com certas verdades bíblicas. Sim, certas verdades bíblicas. A pessoa vê um homem com a Bíblia, não, diz, o homem de Deus ali. As pessoas vê um homem com a carteira de pastor e diz, um pastor ali. As pessoas vê um homem com diploma de teologia e diz, lá, o doutor em divindade, o homem de Deus. Ora, as pessoas foram seduzidas, irmão Morizan, e um filho de Deus perguntará, Deus, nesta confusão que eu me encontro sobre a terra, aonde é que está a verdade? Onde é que está o profeta? Onde é que está o caminho? Onde é que está a vida eterna para o meu tempo? Onde é que está o profeta para o meu tempo? Que Deus ajude os seus filhos a encontrar o caminho, a verdade e a vida que hoje é o profeta Cacó Filipe. Amém, apóstolo. Ficou muito bem explicado, irmão, desde a primeira pergunta até a esse ponto, né? Deus continua enviando profetas sobre a terra, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e essa é a promessa que Deus fez à humanidade, né? Enviar profetas. Mateus 23, 34, 35, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Mateus 10, 41, ele disse, quem recebe um profeta na qualidade de profeta. Em lugar nenhum é dito para aqueles que recebem a Bíblia. Não, é um profeta mensageiro, que para o nosso tempo é o profeta Cacó Filipe, né? Então, eu desejo a todos aqueles que assistiram essa live, né, que ainda não crê no profeta, mas que está examinando, que instale o aplicativo, examine, né? Não pode rejeitar, não pode fazer um julgamento sem antes ouvir o que o profeta Cacó Filipe está anunciando. Eu agradeço ao apóstolo pelo convite, né? E que Deus abençoe ao apóstolo e a todos, né? O apóstolo está com a palavra. Ok, irmão Maurizan, muito obrigado. Eu gostaria de convidar o irmão Maurizan, se o irmão puder amanhã, no mesmo horário, às 19h30, horário de Brasília, se o Senhor Jesus Cristo nos permitir, para nós fazermos uma outra live. E desta vez gostaríamos de falar umas outras coisas aqui, que a humanidade precisa saber. Porque este infortúnio que está hoje sobre a Terra, o Covid-19, é profecia do único profeta de Deus, Cacó Filipe. Está no seu livro, capítulo 3, versículo 25. O Covid-19
Já se passou de 4 milhões de pessoas mortas por todo mundo, irmão Morizan. O Covid-19 arrasta multidões para os cemitérios no mundo inteiro. E eu gostaria de convidar o irmão, se o irmão puder, é claro, para nós fazermos uma live amanhã. Eu gostaria também, irmão Morizan, de deixar, assim, dar a entender o que nós vamos tratar amanhã, porque a profecia do profeta Cacoflipe, o Covid-19, tem derrubado desde os maiores homens da terra até os menores homens da terra, os famosos e os anônimos, os ricos e os pobres, os brancos e os negros, sim, os grandes e os pequenos. O Covid-19, a profecia do profeta Cacoflipe, tem derrubado sobre toda a face da terra. E até este momento, nenhum daqueles que são batizados e creem nesta mensagem caíram pelo Covid-19. Nenhum deles perderam a sua vida. Eu quero dizer isso, irmão Morizão, porque eu tenho um vídeo aqui. Sim, e eu gostaria de trazer amanhã, mostrar para as pessoas que não se pode zombar de Deus. Não se pode lutar contra Deus e esperar vencer. Quero dizer isso a todos os líderes religiosos, não importa quem você seja. Você não espera lutar contra Deus e vencer. Lutar contra um profeta, mesmo que você mate o profeta, não significa que você venceu. Significa que você é um filho do diabo e Deus enviará outro profeta. Quando mataram Isaías, eles tinham vencido Deus? Não, Deus enviou Jeremias. E quando Jeremias passou, Deus enviou outro profeta. Sim, e Deus tem enviado hoje Cacofilipe. Eu quero fazer uma pergunta aqui, para que seja respondida amanhã, irmão Marisa. Convido as pessoas para vir na live e responder aqui nos comentários. Qual foi o fim de todos aqueles que se levantaram contra o profeta de Deus? Vou dar um exemplo aqui. Agora estou sabendo que tem um elemento aí fora, estendendo faixa e com uma doutrina mais diabólica que existe, que foi da mensagem, esteve no outro estado. Eu ajudei, mandava dinheiro todo mês, passou mal dos rins, veio para cá, nós encaminhamos o transplante de rins. Agora está aí uma doutrina terrível, um mensageiro africano. É o que eu disse. Lutar contra um profeta é lutar contra Deus. Se eu perguntasse, onde está Eli Soriano agora? Onde que está TB Joshua agora? Onde é que está os cento e tantos padres, sacerdotes católicos que morreram na Itália pelo Covid-19? Onde está Vanderlei Pereira Lemos agora? Onde é que está Raimundo Maia agora? Onde é que está o César Augusto agora? Onde é que está o Valdemiro e todos os grandes homens da terra, irmão Moriza? Onde é que eles estão? Estão escondidos. Aqueles que não estão mortos estão escondidos com medo do Covid-19. Joaquim Gonçalves, viu ele dizendo, a doutrina de Cacoflipe é uma doutrina diabólica. Será que os membros, os pastores, aqueles que acreditavam ou acreditam que Joaquim Gonçalves era um verdadeiro ministro, onde é que está Joaquim Gonçalves agora? O maior pastor branamista do Brasil, irmão Maurício. O maior pastor branamista do Brasil. Caiu com Covid-19. Ele caiu porque enfrentou Deus, irmão Maurício. Não espere enfrentar Deus e ficar por isso mesmo. O anjo de 24 de abril está aqui. O profeta já disse, cacou 147, cacou 148. E este anjo irá cortar o exército das nações. Todos que se opor ao anjo de 24 de abril vai cair. O maior pastor branamista do Brasil, Joaquim Gonçalves Silva de Goiânia, caiu com a profecia do profeta Cacoflipe em Cacô, capítulo 3, versículo 25. Aproveitando, eu convido qualquer pastor branamista no Brasil para se colocar aqui e mostrar para toda a terra que Joaquim Gonçalves era um verdadeiro ministro de Deus. Sim, está convidado. Irmão Morizan, o meu muito obrigado. Muito obrigado ao irmão e obrigado a todas as pessoas que assistiram até agora. Amanhã vamos falar sobre isso. Vamos falar não só do senhor Joaquim Gonçalves, mas de todos aqueles que enfrentaram o profeta de Deus, Cacoflipe.
tão a terra, é o tremor de terra, o clamor da minha noite, a grande mensagem nova, ninguém pode parar. Ela quebra as barreiras de língua, de povo e de continente. A de tão a terra, é o tremor de terra, o clamor da minha noite, a grande mensagem nova, ninguém pode parar. Ela quebra as barreiras de língua, de povos e de continente. África é visitada, América é visitada, Europa é visitada, Ásia é visitada, os mistérios revelados, Jesus manifestado para nos conduzir no país prometido. África é visitada, América é visitada, Europa é visitada, Ásia é visitada, os mistérios revelados, Jesus manifestado para nos conduzir no país prometido. As chaves do paraíso não são as religiões, o muro das lamentações, peregrinação a Meca. A chave do paraíso é Deus no presente, no indicativo, no profeta vivo. As chaves do paraíso não são as religiões, de lamentações, peregrinação a Meca. As chaves do paraíso é Deus no presente, no indicativo, no profeta vivo. África é visitada, América é visitada, Europa é visitada, Ásia visitada, os mistérios revelados, Jesus manifestado para nos conduzir num país prometido. África é visitada, América é visitada, Europa é visitada, Ásia é visitada, os mistérios revelados, Jesus manifestado para nos conduzir no país prometido. Nós somos as ovelhas do pastor Filipe, cordeiros para a família, leões para o adversário, jamais divididos, sempre motivados para dar testemunho da verdade. Nós somos as ovelhas do pastor Filipe, cordeiros para a família, leões para o adversário, jamais divididos, sempre motivados